Os seres celestiais conhecidos como anjos caídos, segundo a narrativa bíblica, são entidades espirituais que, em um momento histórico não claramente definido, optaram por se rebelar contra a divindade de Deus. Esse ato de insubordinação culminou na transformação desses seres em antagonistas ferrenhos da vontade e da obra divina. Embora a Bíblia não forneça uma minuciosa exposição sobre a origem, natureza e destino desses anjos caídos, ela oferece informações significativas que permitem traçar uma visão panorâmica dessas entidades. Conforme as Sagradas Escrituras, Deus é o Criador Supremo de todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis, e toda a sua criação foi proclamada como boa, Gênesis capítulo 1 versículo 31, e Colossenses capítulo 1 versículo 16. Isso implica que os anjos, da mesma forma que os seres humanos, foram criados por Deus e para Deus, com a finalidade intrínseca de glorificá-lo e servi-lo. Entretanto, em um ponto não especificado na linha temporal, um contingente de anjos deliberou desviar-se do propósito divino, optando por trilhar caminhos independentes. A Bíblia, embora não forneça detalhes precisos sobre o momento e os meios dessa rebelião, sugere que a motivação por trás desse ato insurgente foi o orgulho e a soberba desses anjos, que aspiravam igualar-se ou até mesmo superar a divindade de Deus. Um texto bíblico que possivelmente alude à queda desses anjos é encontrado em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15, descrevendo a queda de uma entidade denominada Estrela da Manhã ou Lúcifer, que significa portador de luz. Esta entidade, conforme a narrativa, almejava elevar-se aos céus, exaltando seu trono acima das estrelas divinas, desejando ser semelhante ao Altíssimo, mas foi precipitada à terra e humilhada. Muitos intérpretes entendem esse relato como uma referência a Satanás, líder dos anjos caídos, representando sua ambição desmedida e a subsequente derrota. Outro trecho relevante é encontrado em Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 ao 19, que aborda o rei de Tiro, mas também sugere a descrição de um ser espiritual presente no Éden, dotado de perfeição em beleza e sabedoria. No entanto, esse ser caiu em violência e pecado, sendo expulso da presença divina e consumido pelo fogo. Alguns estudiosos propõem que esse texto também se refere a Satanás, delineando sua origem e destino. Além desses relatos, a Bíblia menciona outros anjos que se uniram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Judas 6 destaca que esses anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, afirma que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Apocalipse 12, descreve uma guerra nos céus entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, resultando na expulsão destes últimos do céu para a terra. Embora a quantidade exata de anjos que caíram com Satanás não seja especificada na Bíblia, há indícios de que foi uma multidão significativa. Jesus, por exemplo, menciona ter visto Satanás cair do céu como um raio. Apocalipse 12:4, simbolicamente ilustra o dragão arrastando consigo a terça parte das estrelas do céu, sugerindo uma grande revolta angelical contra Deus. A natureza dos anjos caídos, embora não plenamente revelada na Bíblia, pode ser inferida através das características atribuídas aos anjos em geral. Esses seres espirituais não possuem corpos físicos, foram criados por Deus antes da materialização do mundo e habitam nos céus, na presença divina. São seres inteligentes, poderosos e numerosos, dotados de nomes, personalidades e funções específicas. Sua capacidade de comunicação estende-se entre si e aos seres humanos, podendo manifestar-se de forma visível ou invisível, movimentando-se rapidamente e interagindo em diversas dimensões. Os anjos caídos, por sua vez, perderam sua pureza original, tornando-se corruptos e malignos. São liderados por Satanás, cujos títulos incluem Diabo, Satanás, Dragão, Serpente, Leão, Lobo, Beelzebul, Belial, Príncipe deste mundo, Príncipe das potestades do ar, Deus deste século, Anjo de luz, Falso profeta e Anticristo. Essas designações evidenciam a astúcia, ferocidade, voracidade, influência e engano associados a esses seres.
O objetivo primordial dos anjos caídos é obstruir o plano divino e impedir a glória de Deus. Nutrem uma aversão intensa a Deus e a seus filhos, empenhando-se em afastá-los da divindade e conduzi-los à perdição. Suas táticas envolvem tentações ao pecado, desobediência, idolatria, mentira, violência, imoralidade e apostasia. Opondo-se à propagação do Evangelho, ao avanço do reino de Deus, à edificação da Igreja e à salvação dos pecadores. Embora sejam entidades espirituais, os anjos caídos podem manifestar-se de maneira física e material, e têm a capacidade de se disfarçar como anjos de luz, servos de justiça ou mensageiros divinos, podendo realizar sinais, prodígios e milagres. Inspiram falsas doutrinas, religiões, filosofias e ciências, controlando governos, nações, sistemas, organizações, movimentos e ideologias. Infiltram-se na igreja, na família, na sociedade, na cultura e na mídia, exercendo sua influência de maneira sutil e muitas vezes imperceptível. A Bíblia declara que os anjos caídos estão destinados a um castigo eterno, sem qualquer possibilidade de redenção ou arrependimento. Já foram julgados por Deus e vivem sob sua ira, cientes de que seu tempo é limitado e que seu destino final é o lago de fogo, preparado não apenas para eles, mas para todos que o seguem. Segundo as Escrituras, alguns anjos caídos foram aprisionados em prisões de trevas, acorrentados até o dia do juízo final. Essa condição pode estar relacionada aos eventos descritos em Gênesis, capítulo 6, que mencionam anjos que se relacionaram com as filhas dos homens, gerando os nefilins, gigantes e homens valentes. Esses anjos podem ter cometido um pecado tão grave que Deus os aprisionou imediatamente, sem esperar pelo juízo final. A Bíblia também prevê que alguns anjos caídos serão libertados no final dos tempos para executar a ira de Deus sobre a terra e os ímpios. A Bíblia descreve a abertura do poço do abismo, de onde saem gafanhotos com poder de escorpiões, atormentando os seres humanos. Esses gafanhotos são governados por um anjo chamado Abaddon em hebraico, ou Apolion em grego, que significa destruidor. Em Apocalipse, capítulo 9, nós lemos: "E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens." Esses anjos e seus exércitos podem ser interpretados como anjos caídos libertados para cumprir os desígnios de Deus. A derrota definitiva de Satanás e seus anjos caídos está profetizada nas Escrituras, quando Jesus Cristo retornará em glória e poder. Apocalipse 19 descreve a batalha do Armagedon, onde o Verbo de Deus, o cavaleiro fiel e verdadeiro, lidera um exército celestial para julgar e pelejar com justiça. Nessa batalha, a besta, o falso profeta e os reis da terra, aliados do dragão e seus anjos, são vencidos pela espada que sai da boca de Jesus. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, enquanto os demais são mortos pela espada de Jesus. O dragão é preso por 1000 anos, e posteriormente, lançado no lago de fogo, onde será atormentado eternamente. A Bíblia ainda ensina que os santos, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, participarão do julgamento dos anjos caídos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, é afirmado que os santos julgarão o mundo e os anjos. Judas 14 e 15 descreve a vinda do Senhor com milhares de seus santos para realizar um juízo contra os ímpios. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, destaca que os santos reinarão com Cristo por 1000 anos, sendo eles os juízes dos que não adoraram a besta nem a sua imagem. A humilhação e o desprezo dos anjos caídos diante de Deus e dos santos também são profetizados. Colossenses, capítulo 2, versículo 15 declara que Deus despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. Efésios capítulo 3, versículo 10, sugere que a sabedoria de Deus é manifestada, por meio da Igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes. E 1 Pedro, capítulo 3 versículo 22, destaca que Jesus Cristo está à direita de Deus, submetendo os anjos, autoridades e potestades a ele.
Em suma, a narrativa bíblica sobre os anjos caídos revela uma complexa trama espiritual, envolvendo rebelião, julgamento e redenção. Essa história, repleta de simbolismos e profecias, serve como um alerta sobre as consequências da desobediência e a certeza da vitória final de Deus sobre as forças do mal. Espero que você tenha gostado do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades.